Soluções de vapor para o mercado de alimentos, bebidas e farmacêutica. Na aula de hoje a gente vai falar sobre soluções de vapor. Elas têm um foco para o mercado de bebidas, alimentos e farmacêutico, como nós falamos, mas elas podem ser aplicadas em diversos outros mercados. Então a gente vai dar exemplos práticos de aplicações de troca térmica e ultrafiltração de vapor. Você pode aplicar isso na sua indústria. Se tiver dúvidas, como a gente sempre fala, não deixa de entrar em contato conosco. Então, o pequeno, médio e grande produtor de alimentos, bebidas, desde a artesanal até a produção em larga escala, tem necessidades de troca térmica, tanto aquecimento quanto refrigeração industrial, e também de ultrafiltração, visto que a sanitariedade necessária para as embalagens e para o produto é sempre precisa. Neste mesmo conceito, a indústria farmacêutica também adere a esses equipamentos e soluções. Nós vamos dar aqui alguns exemplos de indústrias. Então, no caso das indústrias de bebidas, nós temos alguns exemplos dentro do Brasil, como por exemplo a Ambev, a Coca-Cola, a Heineken, nos laticínios, Nestlé, Piracanjuba, Batavo e tantos outros, frigoríficos, JBS, BRF, Minerva, Aurora, a Cooperativa Lar, indústrias de alimentos em geral, EBA, que é a indústria brasileira de bebidas e alimentos, a M. Dias Branco, Balduco, enfim, muitos outros. Indústria farmacêutica, muito em alta hoje em função do Covid-19, todas essas questões, a Bayer, a Teuto, a AstraZeneca, enfim, a Pfizer e tantas outras indústrias de medicamentos, e não só de medicamentos, indústrias químicas também. Como é o mercado de alimentos e bebidas no Brasil? Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a indústria de alimentos e bebidas é a maior indústria brasileira em valor de produção e a maior geradora de empregos. Então, o Brasil é o segundo exportador mundial de alimentos industrializados em volume e quinto em valor. É o primeiro produtor e exportador mundial de suco de laranja. É o primeiro produtor e o primeiro exportador mundial de açúcar. O segundo produtor e maior exportador mundial de carne bovina, o segundo produtor mundial e primeiro exportador de carne de aves, o segundo exportador mundial de café solúvel, o segundo produtor mundial de bombons e doces, o terceiro produtor mundial e terceiro exportador de óleo de soja, o quarto produtor e quarto exportador mundial de carne suína. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Brasil é um grande produtor de alimentos e bebidas, não só internamente para a nossa população, que gira em torno de 220 milhões de habitantes, mas para todo mundo, se destacando no mercado mundial e sendo riquíssimo em biodiversidade, em diferentes climas e também em riquezas naturais de florestas, águas e nos mais diversos conceitos utilizados e contextos utilizados para a produção, tanto dos alimentos quanto das bebidas e também dos medicamentos. Como é o mercado farmacêutico no Brasil? Então, o mercado farmacêutico no Brasil, o mercado brasileiro de medicamentos movimentou 69,4 bilhões em 2019, equivalentes a 17 bilhões e meio. O canal farmácia, né, o valor líquido, com desconto médio de 38,7%, segundo os levantamentos da consultoria IQVIA. Houve um crescimento de 10,74% em reais em relação ao ano anterior, representando aproximadamente 2% do mercado mundial, sendo o sétimo em faturamento no ranking das 20 principais economias. E na América Latina é o maior mercado, estando à frente do México, Colômbia e Argentina. Então o mercado farmacêutico cresceu ainda mais em 2020 e 2021 no Brasil. É um mercado absurdamente grande, com grandes plantas e produz tanto com multinacionais, né, quanto com empresas nacionais também. Principalmente ali na região centro-oeste do Brasil, grandes plantas, sudeste e centro-oeste, grandes plantas farmacêuticas, químicas, petroquímicas também. Então, seguindo, vapor, amônia e utilidades industriais. Qual a importância nos processos de alimentos e bebidas? Então, o SIP, né, o Steam in Place e Sterilization in Place, ASME BPE de 2012. Né? Então, a definição: utilização de vapor para sanitinizar ou esterilizar uma peça ou equipamento, sem a utilização de autoclave.
Ainda podemos acrescentar que, para ser considerado realmente como um sistema SIP, a sanitização ou esterilização de uma peça ou equipamento deve acontecer sem a necessidade de quaisquer desmontagens de peças ou equipamentos, ou seja, exatamente in place, ou seja, no local, no equipamento, né? Sem a necessidade de desmontar ou de ser transportado a um outro equipamento terceiro, como uma autoclave, por exemplo. Então, conceitos, né? Qual é a diferença? Sanitização, uma instalação sanitizada é aquela em que o produto produzido não afeta a saúde humana nem animal, podendo abrigar micro-organismos em níveis aceitáveis e pré-definidos. E a esterilização, uma instalação estéril, é aquela na qual é eliminada toda forma de vida através de um tratamento apropriado. Então a gente fala de eliminação completa ou de eliminação parcial dentro de níveis pré-concebidos e aceitáveis. Essa é a diferença. Então, dica importante: termografia e medições constantes. O maior cuidado que se deve observar em uma instalação que será submetida a SIP é o risco da existência de pontos frios, com temperaturas abaixo das especificadas, provocadas por um tempo insuficiente de permanência, circulação do vapor no sistema, pela ineficiência na eliminação de condensado ou pela formação de bolhas de gases, que impedem a ação da temperatura agindo como isolantes. Então, na aula passada, a gente falou sobre qualificação, drenagem, distribuição de vapor. Nesse sentido, a eliminação do condensado e do ar nesse tipo de sistema e ponto é extremamente importante para garantir a sanitariedade do processo, para garantir que o filtro sanitário, o filtro culinário, de fato está distribuindo um vapor sanitário e seco para aquele processo, para aquele equipamento e que os produtos, que as embalagens, que os alimentos, que esse vapor está sendo injetado, está utilizando vapor seco, vapor livre de contaminantes como condensado e também como ar, formando aí as películas térmicas e exigindo, eventualmente, um maior tempo de processo para uma mesma ação efetiva de sanitização, limpeza ou esterilização. Então, esterilizar refere-se ao processo de remoção de micro-organismos, capaz de gerar ou reproduzir colônias. Os micro-organismos são inativados ou mortos quando uma estrutura metabólica intracelular tem reação irresistível é gerada, com reação irresistível é gerada. A temperatura elevada e a presença de energia armazenada nos micro-organismos através do vapor são desnaturadas. Devido a isso, os processos empregando vapor saturado, confinado, em uma instalação, métodos de esterilização são os mais seguros. Então, vapor culinário. O que é vapor culinário? Vapor culinário refere-se àquele que está em contato direto com alimentos ou com um produto que estarão em contato com os alimentos. Sua produção deve satisfazer o padrão 3A, 609 e FEM 03. A eficiência de filtração é necessária à retenção de 95% de partículas maiores do que 2 microns, ou fase líquida. O filtro culinário geralmente é aplicado com 5 micras. Aí, exemplos de aplicações, né? Então, na extração de óleo comestível, na secagem de alimentos, no cozimento de alimentos, na cura, nos evaporadores. Então, filtros de vapor culinário são muito comuns na indústria de bebidas, por exemplo, na injeção de vapor em tampas, em recipientes, na indústria de laticínios, muito comuns em diversas partes do processo, desde a injeção em tubulações, sistema de SIP, até na parte de sipagem em bebidas também, na aplicação direta, por exemplo, em cozimento de ricotas e diversos outros produtos. Então, o vapor culinário ele é muito comum no uso aí nas bebidas e alimentos. Em outros tipos de indústria, nas embalagens, onde vão ser adicionados produtos de uso humano, também é muito comum. Por exemplo, em embalagens de medicamentos, em diversos outros sentidos, você vai ter um filtro de vapor sanitário, vapor culinário nesse caso, né? E esse vapor ele vai ser pré-filtrado de maneira culinária para poder ser adicionado aí tanto aos produtos quanto às embalagens dos mesmos. Então, seguindo, a gente fala de vapor para sanitização. Este vapor é utilizado no SIP, são processos de higienização, desinfecção e esterilização do equipamento, sem linha de desmontagem, o que resulta na remoção de contaminação
microbiológica, ou seja, eliminação completa de micro-organismos que podem causar danos à saúde humana ou animal, enfim. E aqui nós temos uma tabela de temperaturas e tempos aí para a questão de remoção completa dos micro-organismos. Então, nós temos aí os períodos só a um nível mais de consulta para compartilhar. A gente fala aí sobre vírus, bactérias, enfim, diversos tipos de bactérias, compartilhando essas informações com vocês, aí com temperaturas de 80 a 134 graus por períodos de meia hora até períodos de 6 horas. Então, tipos de vapor, né? O vapor de processo, ele é direto da caldeira e não tem o contato com alimentos. A filtração é feita de 100 a 25 micras, ou até 5 micras, onde ele é aplicado, trocador de calor, tanque encamisado, filtro de esterilização e outros. Vapor culinário, então conforme a 3A Standard 609, 95% de retenção a menos de 2 microns. A CRF, né, que é o título 21 da FDA, então a normativa vigente da Federação Mundial dos Alimentos, né, FDA, em contato com os alimentos. O nível de filtração é de 5 a 1 micra e a utilização no cozimento, elaboração de alimentos, equipamentos de processos em contato com alimentos, bebidas, como nós falamos anteriormente, sistemas de ar central, né, HVAC, de aquecimento, ventilação, ar-condicionado. E vapor para limpeza, HTM 2031, que é o vapor gerado com água HFI, né? Então, 1 micra e ou 0,45 micras. Então, produtos farmacêuticos, limpeza, né, de plantas farmacêuticas, sistemas HVAC e diversos outros sistemas também, já tendo por conceito a filtração através dos filtros sanitários e culinários para vapor. Então, algumas observações importantes. Quando se trabalha com vapor culinário, sistemas de distribuição de vapor, geralmente, limitado a uma taxa de fluxo, velocidade de 25 metros por segundo. O fluxo de vapor através do meio do filtro deve ser calculado entre 0,02 e 0,04 metros por segundo. Para um grau de filtração de vapor culinário, pelo menos 5 micron, com uma queda de pressão máxima de 0,1 a 0,05 bar. Uma vez que a queda de pressão através do elemento filtrante, mesmo depois de ser regenerado, atinge 0,7 bar, o elemento deve imediatamente ser substituído, pois o diferencial de pressão já indica essa substituição. A leitura e controle desse diferencial pode ser por manômetros de maneira analógica ou por transmissores de pressão de maneira proporcional e automática, onde você pode informar essa pressão a um CLP, a um quadro supervisório central. Então aqui o elemento filtrante Donaldson para vapor culinário. Como que é esse elemento? Ele é uma barra de aço inox sinterizado, totalmente ali culinário, sanitário, de 1, 5 e 25 micras, suportando uma temperatura de até 200 graus Celsius, e ele é regenerável por fluxo contrário ou ultrassom. A pressão máxima, aí 7 bar, conexão UF, código 7, pode ter diferentes conexões. O material de excelente resistência, claro, né? A tampa ela é soldada e contato com alimentos aí respeitando o título 21 da FDA e 0,05 metro quadrado de área de filtração. Então aí a gente consegue ter uma área bastante grande também. E o elemento filtrante Donaldson para ar e vapor estéreo. Então aí a gente fala de 0,2 micras, enfim, uma micragem diferente para questão de esterilidade. Lembrando que esse elemento anterior é para vapor culinário, aí, normalmente até 5 micras ou 1 micra. Aqui a gente fala já de um elemento de aço inox plissado que vai garantir a microbiologia, aí, a retenção de qualquer elemento microbiológico, então tanto para ar quanto para vapor, tornando o processo totalmente estéril. Então, excelente vazão, a vazão é muito alta em função até da plissagem, baixo diferencial de pressão, então tem pouca perda de carga, temperatura e regenerações, enfim, similares aí ao outro elemento, ao elemento sinterizado. O material tem excelente resistência e alta capacidade de retenção
e o contato com alimentos, com embalagens também aí assegurado pela CRF, pela norma, né, pelo título 21, em acordo com a FDA CFR, né? Então, área de 0,22 metro quadrado, área de filtração. Então, seguindo aqui, a gente tem um exemplo prático de geração de ar estéreo e vapor estéreo, incluindo aí as duas aplicações para passar para vocês. Então, aqui nós temos uma bateria de filtros para ar. Então, esses filtros garantem a qualificação, a pré-qualificação do ar, a regulagem, um filtro para tornar o ar estéreo, e aqui na parte inferior nós temos uma alimentação de vapor para fazer a sanitização por contrafluxo desse filtro para ar estéreo. Então, através de um jogo de válvulas simples, a gente consegue ter essas duas aplicações para diversos contextos industriais. Então, métodos de regeneração. Limpeza com contrafluxo, ele é usado quando a maior parte das partículas estão na superfície dos meios filtrantes. Um líquido limpo, ou o inverso do processo de fluxo de gás, é injetado. Limpeza com solvente. A presença de óleo ou outros contaminantes na linha de vapor penetra o meio filtrante. O uso de detergentes e solventes necessários nesse caso. E o banho por ultrassom, o banho ultrassônico. O elemento do filtro é imerso num tanque de solventes ou água que as partículas ultrassônicas são desintegradas para limpar o meio filtrante. É o método mais eficiente para a regeneração. Troca térmica. Conceitos, eficiência, necessidade de água quente na indústria, dentro desses processos. Então, na produção, nas diversas limpezas e necessidades de limpeza, na higienização, esterilização, nos banhos, consumos diversos pela planta, refeitórios, enfim. Então, a água quente é utilizada em grande quantidade na indústria de alimentos, bebidas e medicamentos. E, claro, em muitas outras, infinitas outras também, para diversos processos, desde a fabricação em si, e até mesmo em consumos diversos pela planta fabril, na própria produção mesmo. Então, seguindo, 5 formas comuns de aquecimento de água industrial. Então, a primeira, que é o que a gente vai se deter hoje, é o trocador de calor de placas desmontáveis ou brasadas. Segunda, trocador de calor tipo casco e tubo, tubo em tubo. Terceira, a injeção direta de vapor na água. A quarta, tanque encamisado. E a quinta, tanque com serpentina. Então, falando brevemente sobre cada uma dessas formas. O trocador de calor a placas desmontáveis, ele é um trocador numa estrutura gachetada. Então, você vai ter uma estrutura de placas com gachetas, uma estrutura de placas de sustentação, e esse sistema vai ficar fazendo a troca térmica entre o vapor e a água. É indiscutivelmente o sistema mais eficiente, nós vamos falar sobre isso depois. E o trocador de placas brasadas. Ele é um trocador de calor tal como o trocador de placas desmontáveis, mas as suas placas são brasadas, então ele não possibilita a manutenção. Quando o trocador estragar, ele é basicamente um consumível, ele vai ter que ser substituído. O trocador de calor tipo casco e tubo em tubo. Então, a gente tem a barreira do tubo sendo formada e um casco externo. Então, da parte de fora do tubo vai circular vapor e da parte de dentro água. Nós vamos ter essa transferência, ocupa um espaço físico muito maior e tem uma eficiência muito menor em relação aí ao trocador de placas, mas também é usual, principalmente para processos de alta pressão. Injeção direta de vapor na água, muito comum em frigoríficos, mas cada vez saindo mais de circulação aí pela sua grande ineficiência, injeção de elementos que não podem estar presentes na água de consumo e de uso. Então, a injeção direta nada mais é do que um grande tanque, onde nós vamos ter entradas de vapor, e o vapor vai ser injetado diretamente na água, aquecendo essa água de acordo com a necessidade. Tanque encamisado é um tanque com uma camisa externa, e essa camisa vai ter circulação de vapor. Na parte inferior, esse vapor vai ser drenado por um purgador de boia, e vai ficar constantemente trocando o calor da camisa com o metal ali, enfim, e a água. Tanque com serpentina. Então, o tanque serpentinado segue esse mesmo princípio de funcionamento, só que ao invés de uma camisa, ele tem uma serpentina interna, ou seja, um tubo interno, que vai fazer a troca de calor, seguindo esse padrão de transferir para o metal e do metal para a água, dentro desse tanque. Então, por que o trocador de placas desmontáveis é de fato a melhor opção? O espaço físico reduzido. O trocador é muito eficiente, então ele pode ser instalado num espaço físico muito pequeno. Isso vai garantir que você tenha a solução de diversos problemas de espaço, instalação, manutenção.
2. A possibilidade e facilidade de manutenção. A manutenção num trocador de placas é extremamente simples. Você solta 4 ou 6 parafusos, abre o trocador, substitui o conjunto de placas ou gachetas, enfim, e a manutenção está feita, está pronto. Então, em talvez poucas horas você já vai conseguir fazer, ou no caso de substituir o pack completo de placas, até mesmo em poucos minutos, você consegue fazer uma manutenção completa e uma revitalização completa no seu trocador de placas, com um baixo custo. Aumento da capacidade possível, fácil e de baixo custo. Então, digamos que você projetou lá com a sua engenharia, com a engenharia da empresa que te atendeu, que vendeu o projeto, um trocador com 30 placas. Aí você vê que você precisa de mais capacidade, ou aumenta o processo, aumenta os equipamentos. É muito fácil você abrir o trocador e colocar mais 20 placas, 30 placas, 10 placas, 100 placas, enfim, quantas placas você quiser. Você simplesmente vai precisar abrir o trocador, adicionar essas placas, fechar o trocador e você naturalmente vai aumentar a capacidade. Óbvio, você vai ter que ver se as válvulas de alimentação, purgador, enfim, se tudo continua atendendo a vazão necessária para que o trocador opere. Mas o aumento da capacidade é realmente muito simples no trocador. Menor consumo de vapor. Pela eficiência, o trocador de calor a placas ele consome muito menos vapor. A troca térmica é muito mais rápida e eficiente. Então o consumo de vapor diminui muito em relação principalmente à injeção direta de vapor, onde o consumo é bastante alto, mas também a tanques encamisados, serpentinados, onde existem barreiras a serem superadas e essas barreiras vão fazer com que haja um maior consumo de vapor, com certeza. Então, possibilidade de alta tecnologia e eficiência implementada, um skid de equipamento. Nós vamos mostrar para vocês um skid, ou seja, um quadro montado de equipamento de troca térmica, onde você vai ver a facilidade de operação, manutenção, a tecnologia. Então, com um trocador de placas, você pode implementar tecnologias desde a parte da alimentação da água, com bombeamento, inversor de frequência automático, transmissor de pressão, até a saída de água com transmissores de temperatura, válvulas 3 vias, na entrada de vapor com válvula proporcional modulante, transmissores também, e na saída de condensado com um purgador mecânico de boia, funcionando em perfeita comunhão e sinergia com a válvula da entrada de vapor. Isso vai garantir um vapor de alta qualidade na entrada, um condensado na saída, retendo vapor dentro e também a melhor geração de água de forma constante, proporcional, com muita eficiência, pouca manutenção e o melhor coeficiente de troca térmica possível. Então, seguindo, a gente mostra aqui o trocador de calor para vapor e utilidades Sondex by Danfoss, né? Então, a Sondex, o maior produtor mundial de placas, foi adquirido em uma fusão recente, cerca de 2 ou 3 anos mais ou menos, pela Danfoss. Então hoje a Danfoss ela é dona da Sondex, isso globalmente, e ela está produzindo então não só os trocadores desmontáveis, mas também de placas brasadas, aí fazendo uma comunhão dessas estruturas. Então desde os trocadores para vapor até mesmo os trocadores para amônia, enfim, os superaquecedores, condensadores, evaporadores, a gente consegue fazer todo o projeto, toda a implementação e instalação do sistema pela Vaportec como distribuidores Danfoss. Então você tem acesso a toda a parte de software, documentação, ao dimensionamento e, enfim, tudo que envolve, tal como as reposições também dos trocadores Sondex. Tudo isso hoje está sob propriedade, responsabilidade da Danfoss. E nós, como distribuidores, não só da Danfoss, mas da Sondex também, conseguimos abraçar todo o projeto e também a reposição, a manutenção, junto com você. Então, seguindo aqui, se você quer saber mais sobre trocadores de calor especificamente, a gente fez um vídeo só sobre isso, que é o vídeo tudo sobre trocadores de calor, tá lá no nosso canal no YouTube, a gente deixou um print aqui, e temos outros vídeos depois desse também falando sobre trocadores de calor, então não deixa de acessar lá nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, se você gostou do conteúdo, compartilhe aí com seus colegas de trabalho, seus amigos, enfim, com interesses comuns dentro de utilidades industriais, especificamente aí na parte dos controles. Então, seguindo aqui, nós temos o sistema montado de troca térmica e a gente já aproveita para destacar os estudos de reaproveitamento energético. Primeiro, falando do sistema, aqui a gente tem um sistema simples montado. Esse sistema, se eu salvo engano, era para geração de 20 metros cúbicos de água por hora, a 60 graus, então ele já tem o quadro elétrico, a estrutura metálica, você vê que é um sistema compacto, com um design muito eficiente, tecnológico,
É um conceito bastante interessante, né? Então você tem aí toda a solução que você precisa para a geração de água quente de maneira simples, baixa manutenção, mas se tiver a necessidade de manutenção é fácil fazer. Se você precisar ampliar esse sistema, a ampliação dele é muito tranquila também. Nós temos aí sistemas de 10 até 200 metro cúbico hora de água como estándar, então nós temos isso já sob produção, então se você precisar a gente, óbvio, adequa aí o sistema à sua necessidade, mas nós já temos esse contexto todo muito bem estruturado. E também eu destaquei aqui o reaproveitamento energético, então aí através do pré-aquecimento de água, por exemplo, na descarga de compressores de amônia, onde a gente faz a pré-condensação, o pré-resfriamento da descarga dos compressores, e nisso a gente já faz um aquecimento, um pré-aquecimento da água das utilidades, então da higienização, esterilização, escalda, enfim, diversos processos. A gente faz um pré-aquecimento e depois, se necessário, complementa esse aquecimento com vapor, aí trazendo ganhos tanto para o processo de aquecimento com vapor, economia, né, de combustível, de água e tudo mais, quanto para o processo de refrigeração. Então a gente garante ganhos energéticos multiprocessos, justamente por sermos especialistas não só em aquecimento, nem só em refrigeração, mas em controles de utilidades industriais de maneira geral. Então, se você quer fazer esse tipo de estudo, não deixe de entrar em contato com a gente pelos contatos que estão aqui embaixo na descrição, e nós vamos ter prazer em entender as suas necessidades, entender os seus processos e fazer esse estudo junto com você. Então, para finalizar, as oportunidades de eficiência, economia e segurança no uso do vapor, elas são infinitas. Como você pode identificar essas oportunidades? Então eu destaco aqui 3 tópicos básicos. Processos críticos. Todo e qualquer processo crítico deve ter um olhar diferente. Então, olhar para as utilidades que estão nos seus processos críticos faz muito sentido, para avaliar como que elas estão se comportando, se você tem backup delas, como é que é a segurança, a eficiência. Processos ineficientes. Então, o próprio nome já diz. Se você tem processos ineficientes, que demoram muito, que gastam muito, que são vilões aí dentro da sua indústria, você olhar para esses processos e fazer um levantamento, olhando também para as utilidades industriais, para o vapor, para a amônia, para a água, para o ar comprimido, é muito inteligente e interessante. E processos de alta manutenção, então qualquer processo, qualquer equipamento que gera muita manutenção, certamente tem algum problema de dimensionamento, de instalação, de funcionamento. Então você pode identificar olhando nesse sentido também. Então, contem sempre com o nosso time de engenharia para suportar você nesse processo. Se vocês têm dúvidas, querem entrar em contato com a gente, como eu disse anteriormente, fiquem à vontade, nossos contatos estão aqui embaixo e seguimos com mais cursos agora. Um grande abraço.